Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Vou dar aqui alguns segundinhos para todo mundo entrar aqui na nossa live. Queria agradecer de antemão aqui o convite feito pelo CIESP para a gente estar conversando com vocês nesta tarde sobre sala de aula invertida. É um tema muito interessante, muito rico, curioso, né? Que ganhou assim muita força por conta da situação que a gente se encontra, do fechamento das escolas e, e é um tema que, apesar de todo mundo mencionar, existe pouco entendimento exatamente do que se trata da sala de aula invertida, como é que ela acontece, como é que essa ideia surgiu, como é que essa abordagem surgiu. E é bem interessante e assim, uma das coisas que me chama muita atenção pessoalmente, aliás eu coloquei aqui até a tela errada, né? Tinha que colocar aqui uma telinha de abertura, mas tudo bem, aqui já é a minha tela final, mas fica já aqui para vocês que quiserem entrar em contato comigo posteriormente, já tem até aqui o meu contato, tá bom? O que eu acho interessante da sala de aula invertida, eu vou contar para vocês o que é. Ah, pronto, achei aqui a minha tela de abertura. É o fato de que ela é uma maneira de pensar a sala de aula e de agir na sala de aula, que assim, algo muito prático, né? A gente que vem da pedagogia, a gente sofre muito com o dilema entre o teórico e o prático, né? A gente não pode descartar o teórico, a gente não pode simplesmente sair fazendo sem entender o porquê que a gente está fazendo aquelas coisas. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode só ficar no âmbito teórico, porque a aula, né, ali a ação pedagógica, ela é prática. Então, assim, a gente vive sempre nesse dilema entre a teoria e a prática, e o que eu gosto do conceito de sala de aula invertida é que trata-se de algo muito voltado para a prática. Eu sei que aqui nesse canal da Ciesp a gente encontra muitos formadores de professores, né? Eu até gostaria, vocês estão dando, eu estou vendo aqui o pessoal entrando, depois se vocês puderem me contar quem é professor, quem é mantenedor, quem é formador de professor, que dá até para eu entender um pouco melhor quem é que está aqui com a gente. Mas voltando, né, à sala de aula invertida, para quem é formador de professores, é algo muito, muito importante por conta desse aspecto prático dessa abordagem. Bom, eu vou passar aqui duas obras em língua portuguesa que são possivelmente as mais importantes que a gente tem em relação à sala de aula invertida. Esses dois livros são bem fáceis de conseguir localizar para a gente adquirir. Os dois são, digamos assim, do pai da sala de aula invertida, né, da pessoa, do professor que estruturou essa abordagem. Então, assim, por isso que eu acho que também são as melhores obras para gente estudar, se quiser entender esse assunto do ponto de vista teórico, porque elas são escritas justamente por quem estruturou essa abordagem. Né? Eu estou vendo aqui que a gente tem professor de educação infantil, eu vi a Rosa aqui que trabalha com educação especial. Vocês vão perceber também que essa abordagem ela se enquadra a todos os contextos, tá? Tem muita gente que fala, não, isso aqui é só para ensino médio. Não é.
né? Não é, e ele é aplicável a qualquer segmento que a gente tenha. E no caso da educação especial, viu, Rose, ele também é muito rico para crianças com necessidades específicas, porque aí a gente consegue customizar a experiência do aluno. Bom, digamos assim, o pai, né, quem concebeu essa abordagem foi esse professor, o Jonathan Bergman, que as pessoas o chamam mais de John, não de John, mas de Jonathan, né? O apelido de Jonathan. E o que, assim, eu admiro muito no trabalho do John é que ele é um professor de ciências exatas nos Estados Unidos. Ele trabalha com alunos de fundamental, o que seria, né, para eles o fundamental 2, o ensino médio. Lá a estruturação deles é um pouco diferente. Então ele trabalha com matérias que são assim desafiadoras, porque né, matemática, cálculo é uma coisa assim, as ciências exatas no geral elas são disciplinas que exigem uma capacidade de abstração muito grande dos alunos. Então, assim, então a sala de aula invertida surgiu dentro desse contexto, mas que nem aqui a gente tem a Maria, eu imagino que seja a Maria Lúcia Matos, que é professora de Fundamental 1, vocês não se preocupem, tá? Porque eu vou contar para vocês aqui, inclusive, o exemplo que eu vou dar ao longo dessa live, que para trazer para um nível mais concreto como se estruturaria uma aula dentro dessa abordagem, é um exemplo que eu tirei de Ciências da Natureza do Fundamental 1. Ok, Marluce, ok, obrigada Marluce por estar aqui com a gente, tá? Então, assim, o que é interessante na história da sala de aula invertida é que o John... Ai, você já trabalha com sala de aula invertida, Marluce. Ai, que bom. Muito bom, Marluce. Depois a gente vai trocar figurinhas, tá? Porque tem muito preconceito em relação à educação mediada por tecnologias no geral para alunos de faixa etária iniciais, né? As crianças do Fundamental 1, do infantil, as crianças em processo de letramento. E eu tenho uma visão bem diferente, porque eu realmente acredito que eles são os estudantes com mais abertura e capacidade, né? Eles não têm ainda uma cultura escolar muito solidificada, então é muito mais fácil você implementar um jeito novo de trabalhar o ensino e aprendizagem, né? Mas voltando aqui para o John, como ele tinha esse desafio de trabalhar com uma disciplina que exigia um nível de abstração muito grande, e ele não tinha condição, né? Ele fazia muita aula expositiva e ele não tinha condição de dar atenção individualizada para os seus alunos. Então, o que ele resolve fazer? Ele senta com um outro colega dele, que é o Aaron Sams, e fala assim, não, a gente tem que pensar um jeito diferente de dar aula. E aí eles fazem uma chuva de ideias por alguns meses, pensando em maneiras de conseguir resolver essa situação. E aí eles pensam na ideia de falar assim, bom, e se a gente parasse da gente gastar o tempo de aula explicando as coisas e a gente gravasse a nossa explicação em vídeo e mandássemos para os alunos assistirem o vídeo em casa e em sala de aula, ao invés da gente ficar explicando, a gente coloca os alunos para fazer atividades práticas. Porque aí, no que eles estão fazendo atividades práticas, a gente consegue circular entre os alunos, atender necessidades específicas, tirar dúvidas daqueles alunos que precisam de mais tempo. E aí ele passou um tempo
experimentando isso tudo. Não foi um processo fácil para ele, nem para o Aaron. Eu gosto sempre de trazer, e aliás, quem quiser depois o PDF dessa apresentação, no final da live eu vou deixar o meu WhatsApp, vocês me mandam uma mensagem de texto que eu encaminho o PDF para vocês, tá bom? Então, aqui tem um depoimento do John que eu sempre gosto de mencionar, que fala da experiência dele como docente nesse processo de transformação. Então ele fala assim: os professores são algumas das pessoas mais incríveis do mundo. Eles trabalham para o melhor dos seus alunos. No entanto, os professores, eles aprenderam e se formaram em um sistema que é difícil de mudar. Foi difícil para mim mudar. Eu gostava de ser o centro das atenções em sala de aula e eu tive que abrir mão disso. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então vejam que ele não está no campo teórico, ele não está no campo das ideias, sem estar com o pé lá dentro da sala de aula, sentindo as dores que o professor sente quando ele tem que, quando é requisitado dele implementar uma prática educacional que ele não vivenciou quando ele era aluno. Porque essa que é a grande dificuldade para nós, né? Nós sempre trabalhamos, eu estava conversando com um grupo de 50 educadores ontem, e a gente relembrando, né, que eu copiava o ponto da lousa, né? A gente aprendeu, quem aqui viveu isso, coloca um sim para mim aqui nos comentários, né? Mas eu lembro de lição de casa que era... copie 10 vezes a tabuada do 8 no caderno, ou copie 10 vezes a conjugação do verbo amar. Aí a gente ficava: eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Lembram disso? Né? A gente pegava ali a folha de caderno e copiava a mesma coisa, a mesma grade de conjugação verbal ali inúmeras vezes, né? Tentando memorizar a tabuada. Então, é muito complicado para nós que tivemos essa experiência de ensino-aprendizagem, que o professor ia lá para frente, perto da lousa, e falava por 40, 50 minutos sem parar, e a gente ia tomando nota e escrevendo tudo no caderno e tudo mais. Eu, como aluna, eu só tinha livro de português e matemática, e na minha época isso já era assim sensacional, né? Ciências e outras disciplinas, a gente tinha que copiar todo o ponto. Então o professor colocava o texto ali, né? Professor de geografia, tal, colocava o texto sobre a diferença de planalto, planície, a gente copiava. Então eu tô vendo aqui pelos comentários que vários de vocês também tiveram, né, a mesma experiência. Então o normal é a gente, como professor, replicar o tipo de professor que nós tivemos. Quando a gente tem que fazer alguma coisa que é diferente e que a gente não vivenciou como aluno, é muito difícil. Então esse processo de mudança, de inverter a aula, é muito complicado. Foi complicado para ele, que concebeu essa metodologia, essa abordagem. Imagine para nós, né? Então eu sempre dou esse testemunho aqui do John, porque eu acho que ele conversa muito, né? Tem a ver com o como a gente enxerga o papel do professor, né? Como as famílias e os alunos enxergam o papel do professor. Então, assim, onde eu já vi experiências de tentativa de implementação de sala de aula invertida, é muito comum os alunos terem reações do tipo: ué, professor, você não vai mais dar aula não? Vai ficar só mandando vídeo pra gente? Né? Como se a aula prática, né, em que os alunos estão ali fazendo uma experiência, fazendo um debate, fazendo exercícios, fazendo atividades em que ele está ativo e não passivo, assistindo o professor fazendo uma aula expositiva, como se aquilo não fosse aula.
Então vejam que essa dificuldade não está só também nas nossas concepções enquanto educadores do papel do professor, mas isso também está na concepção do próprio alunado, das famílias, dos alunos, das lideranças educacionais, né? A outra coisa, quando a gente fala de sala de aula invertida, é as nossas crenças em relação ao conhecimento. Onde está o conhecimento? Então, assim, quando eu era estudante, era assim, óbvio, era muito claro que o conhecimento estava em dois lugares, no professor e nos livros. Então, assim, toda a família que estava interessada em investir em educação gastava um dinheiro, investia um dinheiro razoável para ter a Barça em casa. Né? Aqueles de vocês que tiveram Barça em casa, colocam um sim aqui nos comentários, só para eu também ter uma dimensão, mas eu lembro, era um orgulho para a gente ter uma Barça em casa. A gente colocava assim na estante, na sala de... Então, assim, por quê? Porque a Barça era, com certeza, um lugar onde qualquer conhecimento que eu quisesse buscar, eu buscaria na Barça. Eu tô mudando aqui de lugar, pessoal, porque o meu sinal ali onde eu tava não tava bacana. Pronto. Então, assim, era essa concepção de que o conhecimento ou estava no professor ou estava nos livros. E assim, isso é tão engraçado que, assim, quem já não viveu a situação de pegar um livro didático ou uma apostila de um sistema de ensino e no que tem, às vezes tem algum erro, né, ali na apostila ou no livro didático. Que acontece, né? E aí os alunos ficam, não, professora, mas tá aqui, ó, no livro. Se tá no livro, tá aqui no livro. Olha aqui, a gente tem a Renata falando de outras, né, enciclopédias que a gente já teve por aí. Sim, eu falei, a Barça é velha, hein, gente? Muito velha. Mas tem outras, né? Então, assim, hoje não existem mais enciclopédias, né? As famílias não costumam ter mais isso em casa. Só que hoje o conhecimento já não está mais só no professor e nos livros. A gente vê o conhecimento na internet, a gente vê muito conhecimento vindo dos influenciadores. E aí, óbvio, gente, pode ser aqui, qualquer tipo de conhecimento, tá? Pode ser conhecimento de como fazer comida, de como fazer maquiagem, de como fazer aquelas experiências malucas. Outro dia meu filho veio me mostrar que ele tinha aprendido com um youtuber como que você enchia uma bexiga, né? E depois pegava um palito e furava a bexiga com um palito sem estourar a bexiga e sem ela esvaziar. Então, assim, alguém pode dizer, nossa, mas qual a praticidade de aprender um negócio desses? Que ele vai lá, pega o palito, molha no óleo e não sei o quê. Mas é um conhecimento, ele aprendeu com o youtuber. Então, né, tem todo tipo de conhecimento. A gente também tem, para o século atual, uma visão diferente em relação ao conhecimento, em que a gente olha e vê muito conhecimento nos próprios alunos. Que era até o século passado, nossa, parece uma eternidade, né? Mas o século passado, a gente tem um século passado, né? O século passado, assim, o conhecimento do aluno era pouco valorizado. A gente precisou de um Paulo Freire entrar, um Vygotsky, né, e falarem assim, não, peraí, olha, as pessoas têm conhecimento com elas, conhecimento de vida, conhecimento de coisas que elas aprendem fora do contexto de instrução, digamos assim, de instrução formal que é a escola. Né? E o aluno, quando chega dentro desse contexto, ele já traz uma série de conhecimentos.
Fora o conhecimento cultural, né? Também no século passado, a gente teve ali um grande desenvolvimento desse conceito do que é cultura. Vocês sabem que eu sou diretora acadêmica da Serra Educacional, a gente trabalha bastante com educação bilíngue e eu me lembro de por muito tempo, o ensino de idiomas tratou cultura como se fosse o folclore, né? Então a gente falava do Dia das Bruxas, do Dia de Ação de Graças, das festas, né? Das festas tradicionais, o Dia de São Patrício. Então a gente tratava a cultura muito dentro só do viés do folclore. Não que não tenha valor isso, tem muito valor. Mas hoje a gente já entende que cultura é uma teia de conhecimentos e de comportamentos sociais que é muito mais complexa do que simplesmente aspectos folclóricos ou comemorativos. E esse arcabouço cultural também é uma grande caixa que o aluno traz para o ambiente escolar com um monte de conhecimento. Então, é baseado nessa dinâmica, nessa visão diferente do papel do professor e uma relação nova que a gente imagina que podemos estabelecer com o conhecimento que vai dar a base para a sala de aula invertida. Bom, mas de que forma, né? A gente vai fazer o seguinte, olha só, a gente começou hoje, primeiro eu estou dizendo aqui o que é, né? Então, assim, dando um pouquinho de teoria, explicando um pouquinho, assim, as visões de ensino e aprendizagem que respaldam a sala de aula invertida. Depois nós vamos falar como é que ela se enquadra dentro do desenho curricular. E aqui é muito importante, aqui é quando a gente vai falar um pouquinho de como usar a sala de aula invertida nesse período de revezamento de alunos que a gente deve viver nos próximos meses. E aí, por fim, eu vou acabar a live mostrando uma estrutura de sala de aula invertida, como eu contei lá no comecinho, eu peguei um conteúdo de Fundamental 1, tá? Porque nada melhor do que a gente fazer na prática. Então, vamos lá. Então, assim, eu uso muito esse exemplo da tabela periódica. E eu acho que ele é um exemplo muito, muito bom para explicar esse novo olhar da sala de aula invertida. Porque a gente trabalha, né, os conceitos da tabela periódica e a gente coloca os alunos ali muitas vezes para memorizarem a tabela periódica, para entender o porquê que alguns dos elementos são em verde, outros são em laranja, outros são em azul, o que esses elementos têm em comum para estarem nessas cores, nas mesmas cores. Então o professor de química, ele gasta muito tempo fazendo muita exposição sobre os vários itens da tabela periódica, né? As siglas dos elementos, aí tem pequenos números dentro da tabela. Então, a gente fica realmente, o professor de química gasta um tempo muito relevante fazendo essa exposição. E aí, olha, a Marlúcia até falou aqui, né, do papel da gente ser mediador, né, e a gente ajudar o aluno no processamento e na aquisição do conhecimento. Agora, se eu gasto aulas e aulas e aulas tendo que fazer a exposição disso aqui, eu não consigo ter esse papel de mediador, de fazer de ser como se tem a palavra mediador, mas eu gosto muito da palavra de ser não um curador, mas de ser um guia, né? De perceber em cada um dos alunos ou no perfil de um determinado grupo de alunos
o que dá deste conjunto de conhecimentos que vem, por exemplo, na tabela periódica, é mais relevante para aquele grupo de alunos. Então, para ele fazer isso, se ele gasta muitas aulas na exposição, ele perde o tempo para fazer esse trabalho de mediação. Então, dentro da sala de aula invertida, o que o professor vai fazer é gravar o que a gente pode chamar de videoaula, em que ele explica, por exemplo, a tabela periódica. E aí, vejam, esse é um conteúdo que um professor de química que tenha 15 anos de magistério, ele já deve ter explicado umas 200 vezes. No que ele grava, ele fala assim, nossa, mas eu vou gravar principalmente as explicações dos conteúdos mais importantes da tua disciplina. Ah, meu Deus, eu vou morrer de tanto trabalhar fazendo isso. Só que você grava uma vez, né? Você não precisa gravar uma nova explicação sobre a tabela periódica de novo, todo ano. Então você grava uma vez e se aquilo ficou numa boa qualidade, e você usa aquilo várias vezes por vários anos, tá? E aí naquela aula que você gastaria explicando, você vai fazer a atividade prática, para que aquele conhecimento seja significativo para o teu aluno. Então, assim, eu não sou professora de química, né? Mas eu sei que a tabela periódica vai ter uma interface muito grande com a compreensão das moléculas, com a composição dos elementos, com a transformação dos elementos. Então, assim, é muito mais interessante a gente trabalhar, por exemplo, com os próprios elementos, um laboratório de química. Ai, Lúcia, mas minha escola não tem o laboratório. Gente, não tem problema, porque às vezes tem coisas que você faz ali com copo, com colher, com xícara, né? Ou tem coisas que nem eu estava conversando com outros professores também, falando também de sala de aula invertida, e a gente falando que da riqueza, quando a gente fazia, que a gente abria o sapinho, lembram? E agora não pode mais, né? Mas hoje tem aplicativos que você faz o processo de dissecar o sapo para ver ele por dentro, por aplicativos gratuitos no celular. Então, e aí é verdade, Marlúcia, além de tudo, aquela aula, aquela exposição do professor, fica ali à disposição do aluno, e aquele aluno que precisa de mais tempo naquele conteúdo, ele pode rever a gravação, ele pode reescutar a explicação do professor, né? E isso dá condições da gente usar o tempo de sala de aula fazendo coisas realmente que coloque o alunado dentro de um conceito de metodologias ativas, tá? Então, assim, é bem simples mesmo, né? Porque a gente tem que pensar que a aprendizagem significativa, ela vai fazer toda a mudança, e vai causar aquilo que nós educadores temos buscado há tanto tempo, que é uma renovação e uma eficácia maior do resultado final da prática docente. Né? A gente, como educador, muitas vezes fica muito frustrado, porque a gente termina o período letivo e a gente vê que muitos dos conhecimentos os alunos simplesmente decoraram para entregar numa prova, numa avaliação somativa, e que depois de uma semana eles já não lembravam mais. Então, tudo isso sempre gerou, né, nas últimas décadas, um nível de frustração muito grande nos professores.
Mas se a gente consegue trazer mais atividades práticas para o contexto da sala de aula, a gente vai perceber que estamos conseguindo construir um resultado que vai ser perene, né? Que vai ser permanente com os nossos alunos. Bom, como é que eu faço isso dentro do meu currículo? Eu tenho ali uma determinada escola que tem educação infantil, Fund 1, Fund 2, ensino médio, que tem disciplinas de linguagens, de ciências da natureza, de matemática, né, das ciências exatas. Eu tenho ali toda aquela infraestrutura. E como é que eu penso a inclusão de uma prática de sala de aula invertida para eu implementar numa escola, né, considerando aí todo esse desenho curricular que precisa acontecer? Assim, uma escola que queira implementar a sala de aula invertida, ela pode fazer com que selecionar algumas disciplinas para que se beneficiam mais de uma abordagem como essa. Então você pode, por exemplo, definir que você vai trabalhar com ciências e com geometria, tá? Então você vai pegar essas duas disciplinas que a escola entende, aquela escola entende que seria mais interessante ter atividades mais práticas, e aí você estrutura a grade curricular dessas disciplinas. Tudo bem, mas assim, eu vou contar para vocês que da experiência que eu tenho com vários colégios atendidos pela Seven Educacional, é que tudo é uma questão de decisão. Qualquer disciplina pode se beneficiar da sala de aula invertida. O próprio Paulo Freire já falava muito do ganho educacional que a gente tem quando a gente inclui a prática. Então, pode ser física, química, ciências, história, geografia. E aí a gente pode pensar assim, nossa, mas história, que atividade prática eu posso ter com história? Então, essa questão da atividade prática é que é o grande desafio do educador. Porque, de novo, nós não vivenciamos atividades práticas quando nós éramos alunos. A gente sempre trabalhou com o conteúdo, com a apresentação do conteúdo para nós e só do ponto de vista teórico. E a gente também devolvia esse conhecimento para o professor na prova de forma teórica. A Marluce está falando aqui de novo, olha, trabalho com ciências e matemática e dá super certo, dá mesmo, viu, Marluce? Qualquer matéria dá, é verdade. Tem algumas matérias que por natureza são práticas, então aqui eu coloquei a parte de artes e educação artística. Essa é uma disciplina que, por natureza, ela é uma disciplina prática desde o infantil até o último ano em que você tem educação artística. Então, se eu tiver lá no terceiro ano do médio, se eu tiver educação artística, ela é uma matéria por natureza prática. Então, o desafio que nós temos está muito mais em a gente saber trabalhar a nossa disciplina de maneira prática e não teórica o tempo todo. E também, assim, vejam, não tem que ser prático o tempo todo, não tem que ser invertido o tempo todo, né? Então essa é outra coisa que é muito importante, porque nem tudo tem que ser invertido, nem todo conteúdo tem que ser invertido. A outra coisa que o pessoal sempre me pergunta é assim, tem algum ciclo que é mais fácil de implantar a sala de aula invertida?
né? Há quem diga que no ensino médio é mais fácil, porque os alunos já são, né, bem maduros, já são bastante independentes, já têm algum nível de competência digital para... Olha, não tem resposta certa ou errada para isso. O que acontece quando você pega e faz um processo de aula invertida com alunos de Fundamental 2 e ensino médio, é que esses alunos, eles já têm uma cultura educacional cristalizada. Então, assim, uma aula diferente, ok. Se eles começam a perceber que, por exemplo, o professor de química começa a usar muito do artifício, da parte teórica e conceitual em vídeo sendo feita em casa, eles num primeiro momento, se você não preparar bem os teus alunos, eles estranham, eles entram em conflito com essa prática diferente e eles ficam bem inseguros. É quando vem aquela fala que eu comentei no começo da live, que é: mas professora, você não vai dar mais aula não? Você vai ficar só mandando vídeo pra gente, né? Então, assim, tem esse aspecto, essa desvantagem. É mais difícil porque eles já vêm de uma cultura de anos em que eles tiveram contato com uma aula muito ali, o professor transmitindo conhecimento, né? Professor transmissor, professor transmissor. Agora, quando você pega, por exemplo, as crianças do infantil e do fundamental dos anos iniciais, elas não têm ainda tanta cristalização de cultura educacional. E elas estão numa faixa etária dentro dos ciclos educacionais, principalmente assim no início do Fundamental 1, em que os campos trabalho com os campos de experiência vinham muito fortes da educação infantil. Então, ela não sente nenhum choque de manter essa rotina de atividades práticas, ao invés de exposições muito teóricas de vários assuntos. Para ela, isso é meio que natural. Então, nesse sentido, inverter a sala é mais fácil. Onde que esbarra a dificuldade? Que aí o docente ele tem que fazer um trabalho de implementação de competência digital com essa criança, né? Eles têm já bastante competência digital. Você pega a criança de 3, 4 anos, gente, ela pega o celular da mãe, ela acha ali o vídeo da galinha pintadinha, tá? Então, ela tem uma competência digital. Mas a gente precisa trazer essa competência que essa criança já está naturalmente incorporando para o fazer dela dentro do trabalho dela, do trabalho escolar, né? Nesse quesito, o que a gente tem como desafio é justamente a família. Porque a família haja visto o que nós passamos nos últimos meses com a reação das famílias, principalmente dessa faixa etária, quando a gente teve que colocar as crianças em sala de aula digital, né? Então, assim, as famílias com muita... Eu percebi claramente o quanto a população mundial, não é um problema do Brasil, tá? Porque, assim, como a gente trabalha com educação bilíngue, a gente também tem muitos contatos com escolas fora do Brasil. E a gente tende a achar que o grande problema está no Brasil, que no Brasil nada é bom, nada funciona. E, gente, não é bem assim, tá? No exterior também houve muita dificuldade de implementação, muitas famílias com baixa competência digital e aí um grande desafio, né, nesse quesito. Então, eu diria para vocês que, na verdade,
também não há resposta certa ou errada sobre qual é o ciclo que mais se beneficia de uma prática mais constante de sala de aula invertida. Eu ouso dizer que a tendência da educação mundial será em direção à educação mediada por tecnologias. Então, o que vai acontecer é que vai ganhar muita importância esse tipo de abordagem com todos os ciclos. E daí a importância que a gente tem como educador, como formador de educadores, como multiplicadores, da gente investir na nossa formação para que a gente também aprenda cada vez mais e melhor a trabalhar com não apenas a sala de aula invertida, mas com qualquer outra abordagem que conecta a educação e o ambiente tecnológico, né? Ontem e anteontem eu fiz lives aqui nesse canal da Ciesp sobre gamificação, né? Então quem quiser ir lá assistir pode estar aqui aqui no canal da Ciesp, que é outra abordagem, outra maneira de trabalhar essa educação midiática, ok? Eu vou finalizar aqui a nossa live dando um exemplo prático, né? Que eu acho que esse é o ponto é o maior desafio para o docente. Né? A gente está acostumado a montar aulas em que você pega ali um conteúdo teórico, pensa como é que você vai explicar aquele conteúdo teórico da melhor maneira possível, como é que você vai tirar as dúvidas dos seus alunos, você vai pesquisar para ver se tem alguma exceção, né, em relação à regra, em relação a algum processo de classificação em biologia e tudo mais. Então, assim, a gente monta a aula do ponto de vista desse momento de exposição. E a gente pega, ou do livro didático, ou da apostila, exercícios de fixação. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com o Fundamental 1, se eu estou trabalhando com eles a diferença de vertebrados e invertebrados, normalmente eu vou lá para frente da lousa, explico, falo os 4 tipos principais de invertebrados e aí depois as crianças recebem uma lição de casa para fazer. Normalmente é assim, né? A aranha é um tracinho, complete. Né? A estrela do mar é um tracinho, complete. A lesma é um tracinho, complete. Então, você tem o exercício, é um exercício de fixação. Não que ele não tenha importância, mas ele não é uma atividade prática. Então, não é que a gente faz o expositivo em classe e manda a atividade prática para fazer em casa. Não, a gente normalmente faz o expositivo em classe e um exercício de fixação em casa. Na sala de aula invertida, como é que a gente trabalharia, por exemplo, esse tema dos invertebrados? Aqui vocês veem na minha tela, eu procurei no YouTube. O YouTube hoje é uma grande caixa de ferramentas, tá? Então, assim, principalmente este tema, ele é mais legal se eu realmente usar um vídeo do YouTube, mais do que eu gravar eu falando dos invertebrados, porque o YouTube vai me dar as imagens, né, dos animais invertebrados e isso cria um nível de engajamento mais legal com os alunos. Então, eu faço a curadoria de um vídeo, isso me toma 3 minutos para encontrar, e aí e vídeos curtos, tá, gente? 7 minutos, 8 minutos. Pego esse vídeo e eu
os alunos vão assistir o vídeo em casa. E aí, assim, muito professor pergunta para mim, mas Lúcia, como é que eu vou delegar para o aluno a explicação? E se esse aluno em casa não me assiste o vídeo? Né? Gente, é realmente uma dúvida genuína. Realmente é um desafio, porque não é uma cultura que a gente tem. O aluno, ele tem a cultura de que cabe ao professor. Ele não tem essa autonomia diante do próprio aprendizado. Então, vai levar um tempo para que o aluno assuma para ele essa responsabilidade. Então, eu sempre digo assim, olha, existe um caminho intermediário. Mande o vídeo com a parte expositiva da aula que você daria para o aluno assistir e faça aquilo, assim, eu trabalho com educação bilíngue, né? Então, gente, vira e mexe, eu vem coisa em inglês para mim. A gente trabalha com os nossos cursos de inglês nos colégios com checkpoints. Então, o que é isso? Para nós do inglês, para nós do inglês é muito importante conseguir inverter a aula o máximo possível, porque eu preciso fazer muita prática com o aluno para ele aprender inglês. Eu tenho que fazer muita prática oral, né? Porque senão o aluno decora um monte de tempo verbal, um monte de regra de gramática e não fala inglês. Então, isso para nós é fundamental, né? Então, para a gente ter certeza que o aluno fez a parte invertida da aula, a gente trabalha com checkpoints. Então, o que é o checkpoint? São, assim, muito rápido, tá? Tem que ser 4 ou 5 perguntinhas. Normalmente, as 2 primeiras a gente faz de forma que, mesmo que o aluno não tenha assistido ao vídeo, ele consegue responder. Ou porque ele já sabe, ou por bom senso. Né? Então, por exemplo, aqui estou falando, né, que os invertebrados são os seres que não têm coluna vertebral. Né? Eu não preciso ter assistido o vídeo, né? Mesmo sendo um aluno de 3º, 4º ano do Fundi 1, eu não preciso ter assistido o vídeo, eu posso deduzir que isso é verdadeiro. A segunda pergunta aqui do meu checkpoint, as águas-vivas são vertebrados. Falam, peraí, mas se esse vídeo é sobre os invertebrados, e invertebrados não tem coluna vertebral, água-viva, não, isso aqui é um falso, né? Agora, vejam, o terceiro, minhocas são moluscos. O nosso aluno de 3º, 4º ano do Fundi 1 já não vai saber responder essa pergunta se ele não assistiu o vídeo. E a última pergunta, que diz aqui que 95% das espécies vivas no nosso planeta são invertebrados, se ela não assistiu o vídeo, ela não vai saber mesmo. Então, se você criar uma rotina com os teus alunos, que cada vez que você inverter a aula, aquele vídeo que vai para o aluno para ser feito em casa, vai junto com um checkpoint, que é isso aqui, que é esse conjuntinho de perguntas. Se a tua escola usa Google for Education, o Microsoft Teams, tal, você pode fazer isso aqui naqueles formuláriozinhos automáticos, que aí te dá um relatório, todos os alunos de uma vez, você nem precisa, nem sofre tanto, né, vendo quem de fato executou o checkpoint ou não, viu? E aqui a Marluce falando que é um caminho, viu, Marluce? Usar a ferramenta gamificada como checkpoint para ver se o aluno de fato executou, se ele assistiu o vídeo de preparação para a sala de aula invertida. Então, o aluno em casa, o que ele vai fazer? Ele vai assistir o vídeo e vai responder as perguntas do checkpoint. Eu posso fazer o checkpoint na aula presencial? Pode.
Gente, o mais importante é você criar o hábito com eles, a rotina, de que qualquer aula invertida vai vir seguida de um checkpoint, tá? Para Fund 2, fazer o checkpoint como a primeira coisa da aula prática é fantástico, porque aí eles não podem nem ficar trocando, sabe, assim, um responde e passa a resposta para todo mundo. Não, é ali na hora, cada aluno no seu dispositivo, né, no seu celular. Se você tem parte dos alunos na sala e parte dos alunos em casa, também cada um vai fazer no seu dispositivo, tá bom? E aí vocês vão me perguntar, tá bom, Lúcia, ok, tudo bem, né? Os alunos assistiram o vídeo, fizeram checkpoint. Esse checkpoint pode ser no final do vídeo, pode ser no começo da aula prática, mas o que eu faço de prática que não me tome 5 dias para preparar e que seja prático e que tenha a ver com esse conhecimento dos invertebrados? E esse é o pulo do gato. É aí aonde a gente tem dificuldade como docente. Então, eu preparei aqui uma atividade prática muito simples, e inclusive não tem nada de digital, nem precisaria ser feita no ambiente digital, que é produzir um infográfico. As crianças vão produzir um infográfico, né? Então, assim, elas vão, a partir do vídeo que elas assistiram, ou você pode até passar um outro, pedir para elas fazerem uma pesquisa no Google e pegar, de todos os invertebrados que existem, quantos são moluscos, quantos são do tipo tal, quantos são do tipo tal. E assim, como são crianças pequenas, esse infográfico ele nem precisa ser assim totalmente preciso, né? Ele não precisa ser assim 100% correto. Não é isso que a gente não está trabalhando estatística ou porcentagem com criança de 3º, 4º ano. A gente está trabalhando só o conceito, né, de que a categoria de invertebrados, onde eu tenho os insetos e tudo mais, é muito maior que todos os outros. Então, se eles fizerem ali um desenho num sulfite, num formato de pizza, em que eles colocam essa parte dos invertebrados bem grandão, como a maioria, não tem problema, porque o objetivo é justamente fazer aquela criança entender, pensar que o número de insetos no nosso planeta é muito maior que o número de mamíferos, por exemplo, né? Ele não vai falar desse jeito, mas ele vai falar, nossa, mas tem tanto bichinho assim, né? Então, ele terminar uma aula em que ele vem assim, ele desenha essa pizza, ele nem precisa saber que chama infográfico, né? Mas ele desenha essa pizza e ele chega em casa e ele fala, mãe, eu descobri que, nossa, inseto tem mais inseto do que tipo de peixe, né? Então, assim, essa é uma descoberta para o estudante. Então, durante essa aula, a gente faz com que aquele conhecimento que ia ser tratado só como a aranha é complete, a estrela do mar é complete, a minhoca é complete, né? Que não faz muito sentido, né? Vira um processo de memorização, a gente transforma isso em uma aprendizagem significativa que vai permanecer com os nossos alunos, que ele não tem que simplesmente decorar ou memorizar. Tá bom? Então, assim, eu espero que esse exemplo tenha ajudado vocês. Eu vou colocar aqui para vocês o meu contato de novo, tá? Olha, antes de passar o meu contato, eu tenho aqui no PDF, para quem depois for me pedir, o passo a passo, tá bom? Então, aqui, ó, para montar uma aula invertida. Então, primeiro, você escolhe um vídeo no YouTube sobre esse tema, que é os vertebrados contra os invertebrados. 2,
monta um checkpoint com 5 perguntas. 3, planeja uma atividade prática. 4, é se divertir com os alunos, né? Porque quando a atividade é prática, até pra gente é mais legal, né? Então, assim, quem quiser esse material, é só me mandar um WhatsApp, eu encaminho para vocês. Deixa eu colocar aqui o meu contato novamente. Espera um minutinho. Eu tenho um canal no YouTube. É só vocês procurarem ou pelo meu nome completo ou com esse QR Code. Mas como vocês estão no celular, vocês podem entrar no YouTube, escrever Lúcia Rodrigues Alves, vocês vão achar meu canal. Lá eu tenho um outro webinário sobre sala de aula invertida, em que inclusive eu trabalho um exemplo diferente, em que eu montei uma aula invertida, tá bom? E me procurem, tá? Guardem aqui o meu contato de WhatsApp pra gente trocar figurinha, pra gente ir solucionando as nossas dúvidas, porque assim, gente, a educação brasileira, ela vai mudar a partir dos educadores, né? Seja esse educador um professor, um mantenedor de uma escola, o coordenador pedagógico. No fundo, assim, a gente tem papéis diferentes, mas somos todos educadores. Então, aquela transformação que a gente tanto almeja em termos de educação só vai acontecer pelas nossas mãos. Não está na mão de mais ninguém. Não adianta a gente esperar isso de governos ou dos livros didáticos ou de materiais. Assim, os materiais eles vão mudar à medida que as práticas educacionais forem sendo mudadas, e aí os próprios produtos educacionais eles têm que sair correndo para se antenar. Então está na nossa mão, gente. Tá? As coisas vão ser aquilo que nós fizermos acontecer, tá bom? Então, assim, brigadão, bom descanso a todos, boa noite, e eu espero vê-los lá no meu canal do YouTube ou em outras lives aqui. Então, de novo, agradeço a Regina, agradeço o Ciesp por esse canal aqui de troca com outros docentes, com outros educadores. Ok? Se cuidem na medida do possível, sigam todos os protocolos de segurança, cuidem do seu coração, da sua mente, estejam fortes, e esse será um ano que é difícil, tá difícil, mas a gente vai olhar para trás no futuro e vai falar assim, nossa, foi o ano em que eu me transformei num novo professor, tá bom? Isso aí, pessoal. Brigadão e até o nosso próximo encontro.